Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos meditando no Evangelho de João e a nossa leitura de hoje é João capítulo 11. Eu quero ler com você os versículos 45 ao 48. Está escrito assim: Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Amados, aqui é no contexto em que Jesus ressuscitou Lázaro. E aí, quando nós lemos ali no versículo 45, muitos judeus tinham vindo visitar Maria, porque o irmão dela tinha morrido. Vendo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, creram em Jesus. Mas alguns deles foram contar lá para os fariseus o que tinha acontecido. E aí os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ficaram preocupados. O que está acontecendo, né? O que nós estamos fazendo? Está aí esse homem realizando muitos sinais milagrosos e nós estamos deixando ele fazer tudo isso? E se nós continuarmos deixando, se nós o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Em outra versão diz, tirarão tanto o nosso templo como a nossa nação. Aqui nós vemos uma estrutura mental extremamente religiosa dos fariseus e dos chefes dos sacerdotes. Nós sabemos que o coração daquele povo foi endurecido e eles não creram em Cristo Jesus. Mas olha qual que era a preocupação deles, né? A preocupação deles era não perder status e poder. Eles não queriam perder o que eles tinham. Templo, a nação, não podemos perder isso. Quando nós vemos na história, quando lemos vários relatos na Bíblia, nós vemos que os judeus, que os fariseus, eles acabavam se deixando muitas vezes envolver muitas vezes não, na maioria, pela cultura romana só para não perder poder. Eles se alinhavam com um estilo de vida do mundo só para não perder poder. O que eu quero trazer para você, amados, é que se nós não vigiarmos a nossa fé, nós precisamos nos manter em fé completamente em Cristo Jesus. Se nós não vigiarmos a nossa fé, nós somos ludibriados. O engano vem tentando nos enredar para que, assim como aqueles homens, nós vivamos com medo de perder as coisas desse mundo aqui, com medo de perder poder, status. E aí, aqueles homens preferiram abandonar Jesus Cristo, deixar de lado Jesus Cristo. Jesus precisa ser morto, precisa ser crucificado. Nós não podemos deixar ele livre, agindo livremente, porque senão nós vamos perder o nosso lugar, a nossa nação, o poder, o status que nós conquistamos. Amados, essa estrutura mental muitas vezes tem entrado na igreja. E as pessoas, por medo de perderem status, seguidores, ofertas, as pessoas deixam de pregar a verdade, deixam de falar a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque querem se amoldar a esse mundo aqui. Mas a minha oração é que eu e você jamais vivamos assim, que eu e você não nos deixemos ser enganados pelo poder, pelo status, pelas concupiscências desse mundo aqui. Que eu e você mantenhamos o nosso coração bem firmado em Cristo Jesus. Que nós sejamos sempre ousados e corajosos para nos manter firme na palavra de Deus, ainda que isso custe perder o lugar, perder o status que foi conquistado.
Sabe, amados, é mais importante nós agradarmos a Deus do que agradarmos aos homens. E nós precisamos vigiar. Por quê? Porque nós temos vivido tempos difíceis. Nós temos vivido um tempo que se aproxima cada vez mais à volta de Jesus Cristo. E quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos que nos últimos tempos as pessoas seriam terríveis. O amor se esfriaria. As pessoas seriam invejosas, egoístas. As pessoas pensariam só em si mesmas. As pessoas iriam viver para esse mundo aqui. Tanto que quando nós estudamos as cartas da igreja do Apocalipse, nós vemos a última carta, que é a carta de Laodiceia, a característica de uma igreja que está firmada nesse mundo aqui, que empina o nariz e diz: eu tenho tudo, eu adquiri riquezas, eu estou bem. Mas Jesus fala para essa igreja: vocês estão cegos, vocês são miseráveis, estão nus, vocês precisam se arrepender, porque eu estou a ponto de vomitar vocês. Amados, eu oro para que eu e você nos mantenhamos firmes nas verdades da palavra de Deus. Que nós não sejamos enganados pelas coisas desse mundo aqui, pelo amor ao dinheiro, por uma posição de status, de poder, simplesmente para aparecer. Num tempo em que nós vivemos, essas mídias sociais, as pessoas só querem curtidas, só querem aparecer, muitas vezes pregam o evangelho apenas com ambição egoísta, querendo lucro. Amados, eu oro para que eu e você fiquemos firmes e não nos deixemos amoldar por esse mundo aqui, por essa estrutura mental horrível que nos afasta da verdadeira fé em Cristo Jesus. Que o meu coração e o seu coração sejam mantidos limpos, puros diante de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Que eu e você vivamos assim, limpos, puros, que o nosso coração sempre rendido nas verdades de Deus, nas verdades do Evangelho, ainda que isso custe perder posição, perder status, ainda que isso não nos torne pessoas conhecidas, porque muitas vezes as pessoas querem fama, querem poder, querem utilizar o Evangelho para angariar seguidores. Amados, que eu e você permaneçamos firmes nas verdades de Cristo Jesus, confiantes plenamente naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo realizou, que nós não nos deixemos enredar pelo amor ao dinheiro, pela concupiscência da carne, pelas coisas desse mundo aqui, pelos desejos que satisfazem apenas nesse mundo aqui. Que eu e você sejamos guardados livres de tudo isso em Cristo Jesus. Se você perceber dentro do seu coração entrando uma raiz de orgulho, concupiscência da carne, abandona isso. Renda-se a Cristo Jesus. Diga: Senhor, eu não quero viver assim não. Eu quero viver em completa rendição ao Senhor. Eu não quero viver para satisfazer as vontades da carne, mas eu quero viver para satisfazer a tua vontade, Pai. Amados, nós temos vivido tempos difíceis e precisamos nos posicionar em fé na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor nos corrige, o Senhor nos alerta, o Senhor nos repreende. Pai, obrigada porque o Senhor nos trata como filhos. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos guardados debaixo da completa salvação que há em Cristo Jesus. Que nós não sejamos enganados pelas coisas desse mundo aqui, que nós não sejamos seduzidos por esse mundo aqui, por status, fama, poder. Não, Pai, que nós sejamos completamente guardados em Ti, que o nosso coração seja limpo, puro de todas essas coisas que vêm para tentar corromper os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Pai, que nós sejamos completamente submissos ao governo de Cristo Jesus. Nós te damos liberdade nesse dia, Pai. Se o Senhor precisa nos corrigir em algo, se estamos enganados em alguma coisa, traz luz a tudo isso. Nós queremos viver
completamente a sua verdade. Queremos viver para a sua glória, que cada detalhe da nossa vida glorifique ao Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.